A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, já cantamos isso nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Eu cheguei ali, havia um burburinho de mulheres na cantina e fui lá para aquele lado, vi a Lívia, fui cumprimentá-la, logo em seguida vi que a Tânia estava, e aí surge Maristela. Boca de Deus. Senhora não envelhece? Eu falei, hã? Seu olho está ungido, minha filha. Eis que te digo. É tão bom quando Deus cuida de nós, né, irmãos? Eu vou fazer 50 anos esse ano e na menopausa. Quem está nessa empreitada por aí vai entender. E Deus cuida de nós até assim, usando outras mulheres. As pessoas costumam dizer que mulheres falam demais, que mulheres têm a língua afiada, mas eu quero declarar que mulheres debaixo da graça de Deus são cura para a vida de outras mulheres. Mulheres debaixo da graça de Deus são boca de Deus no meio de outras mulheres. E digo mais, não só das mulheres, mas dos homens, crianças e idosos. Que cada mulher nessa noite receba um carinho da parte do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a Lívia pelo convite, o pastor Ismael, é muito bom estar aqui, e tive mais uma surpresa. Lívia perguntou se eu vinha acompanhada de mais alguém, eu falei que o pastor vinha comigo e os meninos, os meus filhos. Fica de pé, amor, fica de pé, Dani. Felipe não conseguiu vir, chegou do trabalho passando mal e ficou em casa. E aí eu ali com elas, conversando na cantina, falei, amor, vamos entrar, que deu a hora. Quando eu entro, o Daniel falou, amor, o povo da nossa igreja aqui. Então eu queria honrar o pessoal da nossa igreja, fiquei de pé, algumas irmãs que vieram. Eu não sabia que elas estariam aqui, mas também foi um carinho de Deus com o meu coração. Deus as abençoe, amo vocês. Tem até varão, até o Edjan veio. Glória a Deus. É muito bom estarmos aqui. Rafa, com 5 meses. Eu vi essa menina com 5 anos. Vocês foram para Barra Mansa, ela tinha quantos anos, Tânia? 3 anos. 3 aninhos. E agora está grávida de 5 meses. Deus abençoe, viu? Rafa e Leandro. Tânia, é muito bom te ver. Tempão que a gente não se encontra. Muito bom estar aqui nessa noite. Eu queria ir com você para a palavra do Senhor, amém? Abra a sua Bíblia, nós vamos fazer menção de 3 textos. Então eu queria um pouquinho da sua paciência. Como a Lívia já falou, nós somos pastores ali na igreja Batista Betel, em Volta Redonda, no Santo Agostinho. E é um privilégio servir a noiva do Senhor, mas também é uma responsabilidade muito grande. E como família pastoral, nós precisamos sempre desses cuidados da igreja, por isso eu digo que é um carinho desse grupo vir conosco, que essa igreja a cada dia regue os seus pastores de carinho, de cuidado, amém? Nós estamos pastoreando ali, estamos ali desde 2012, mas como pastores da igreja há 6 anos. Então Deus tem nos regado com graça, com favor e com misericórdia. Quando se lembrarem de nós, orem por nós, amém? Nos sustentem em oração. Abra a sua Bíblia em 3 textos. Livro de Ruth, livro de 2 Reis. Coloca aí um marcador ou o seu celular, onde você estiver. Mateus 28. Nós vamos fazer menção desses 3 textos, porque eu sei que tem homens entre nós e que a palavra de Deus não faz distinção de homens e mulheres. Então essa palavra vai também alcançar o teu coração, homem, amém? Amém, amor? Em nome de Jesus. Mas essa palavra vai falar sobre algumas mulheres. E o que me chamou a atenção, no momento que a Lívia mandou a mensagem, antes de responder, eu liguei na hora para o pastor, perguntando o que ele achava, e ele me abençoou para estar aqui. E logo essa palavra veio ao meu coração no mesmo dia. O Senhor ministrou ao meu coração sobre o que pode acontecer quando mulheres andam unidas debaixo de um propósito.
E aí talvez você diga assim, pastora, nós temos visto mais do que nunca as mulheres na sociedade se unindo, com propósitos, com demandas, com necessidades, e algumas delas muito válidas. Mas não são sobre essas demandas que eu vim falar nessa noite. Eu vim falar sobre mulheres que andam unidas debaixo de um propósito deixado pelo próprio Deus. Algo que foi sonhado, projetado, pensado no coração de Deus para as mulheres. E eu creio que Deus tem um propósito através da vida das mulheres. Deus não nos fez sem um propósito. Lá no Éden, o Senhor já criou de uma forma muito especial Eva. Fez cair um sono de descanso, um sono de dependência, um sono de confiança sobre Adão, e tirou uma de suas costelas e fez Eva com um propósito de ser auxiliadora, ajudadora, uma mulher com uma percepção vinda do próprio Deus para agregar a missão que fora dada a Adão. Então não existe uma mulher que nasceu sobre a face dessa terra, e eu quero declarar sobre você, mulher que entrou aqui nessa noite, não existe uma mulher que nasceu nessa terra, que não nasceu já com um propósito, imbuída de um propósito, de uma missão dada pelo próprio Deus. E agora eu quero destronar no teu espírito, na tua alma, no teu coração, todo espírito de abatimento, toda palavra mentirosa, toda falácia do inferno, que vem muitas vezes tentar aproveitar o nosso emocional e tirar de nós aquilo que o próprio Deus plantou. Que nessa noite as águas do Espírito Santo de Deus, enquanto a palavra estiver sendo ministrada, reguem agora a tua alma, o teu interior, a tua mente, o teu coração, e faça germinar e brotar aquilo que o próprio Deus já colocou. Talvez você pergunte assim, pastora, mas eu não sinto nada. Nesta noite você não vai ouvir a palavra através daquilo que você sente. Você vai ouvir a palavra através daquilo que ela é. Ela é poderosa. E ela entra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então não se preocupe com os teus sentimentos. A palavra do Senhor dá conta de todos eles. Eu quero abrir com você primeiro o livro de Ruth, capítulo 1, verso 6 ao 10. Um dia, Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas: ide e voltai cada uma para a sua casa, para a sua mãe, que o Senhor vos trate com a mesma bondade e lealdade com que tratastes os falecidos e a mim mesma. Que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança no lar de um novo marido. Em seguida abraçou-as, mas elas choraram em alta voz, exclamando: não, nós não vamos voltar contigo para junto do teu povo. Eu quero rapidamente contextualizar você do que está acontecendo aqui. Noemi era uma mulher de Deus, casada com 2 filhos, só que a sua terra é visitada por fome. A sua terra é visitada por escassez. Ela nasce em Belém. E Belém é casa do pão, é casa de mantimento, é casa de fartura. Só que assim como na minha vida e na tua vida, as circunstâncias mudam. As realidades são alteradas ao nosso redor. E Abimeleque pega a sua esposa, seus filhos, e vai para Moabe, porque em Moabe, numa terra estrangeira, numa terra estranha, havia pão, havia fartura. E eles se mudam para lá, só que o texto em nenhum momento diz que eles oraram, que eles pediram a direção de Deus. Eu já quero começar a aprender com você aqui nessa noite: não se mova sem uma direção de Deus. Mesmo que algo muito difícil esteja visitando a tua vida, a tua casa,
E eu falo às mulheres porque nós mulheres, nós temos poder de influência. Nós temos poder de influenciar o ambiente da nossa casa, influenciar o ambiente onde nós estamos. E se nós não estivermos com o nosso coração em paz, mas não a paz da circunstância, a paz que só Deus pode dar, nós começamos a nos movimentar e nos mover de acordo com as circunstâncias. Mas o esposo dela toma uma decisão e ela segue. E quando eles vão para Moabe, está tudo certo. Não tem mais a falta de pão, não tem mais a escassez, existe uma casa farta, existe uma mesa farta. Só que quando você não está no centro da vontade de Deus, ainda que o ambiente pareça favorável, Deus não tem responsabilidade com as suas escolhas e decisões quando você e eu andamos por vista e segundo as nossas escolhas. O seu esposo morre. Passa-se mais alguns anos, os seus 2 filhos, que agora já são casados, também morrem. Fica uma mulher, serva de Deus, numa terra estranha, com 2 noras, também dali da terra estranha, e agora o seu coração está amargurado. Sabe quando você pensa assim, Senhor, mas eu saí de uma situação difícil e vim procurar uma saída, eu vim procurar um espaço melhor para mim, para minha casa, e agora tudo vira de cabeça para baixo. Eu quero declarar nessa noite que, ainda quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel. E Ele nos dá a oportunidade de retorno ao lugar da sua vontade. Noemi agora está já há 10 anos em Moabe, pega as suas noras, e olha que interessante, mesmo quando você toma a decisão de retornar ao lugar da vontade de Deus, haverão guerras no teu interior. As pessoas pensam que por tomar uma decisão acertada em Deus, haverá uma paz interior e nas suas emoções constantes. Não, irmãos. O mundo está em guerra espiritual. E principalmente quando você estiver buscando a vontade de Deus, o inimigo vai fazer tudo para travar guerras. E também através das suas emoções. Noemi, dentro do texto que eu li, está tomando a decisão acertada. O texto vai dizer que ela se aprontou, ela se preparou, ela tomou uma decisão. Sabe quando você está assim, no pó? Quem já passou luta e guerra aqui que ficou no pó e na cinza? Mas você toma um dia aquele fôlego, e você consegue se levantar, e você toma uma decisão, uma postura acertada. E o texto vai dizer que ela se aprontou junto com as noras. Ela se aprontou junto com as noras. E as 3 saem em direção a Belém. Porque ela ouviu falar, olha, na minha terra agora tem pão, eu vou voltar para lá e eu vou com as minhas noras. E as 3 se aprontam e vão em direção à terra. Mas no meio do processo começa uma guerra interior. Porque a notícia que ela precisava ouvir da parte de Deus chegou. Mas a alma dela estava impregnada de amargura. E quando a nossa alma está impregnada de dor, de dúvida, de amargura, de medo, Deus pode estar falando claramente, mas haverá uma guerra travada dentro de nós. E esta guerra se revela agora, quando no meio do caminho, ela para e diz para as suas noras assim, voltem. Observa que as 2 tinham ido com ela. As 2 em momento nenhum disseram, não, nós não vamos para a tua terra. As 2 já estavam no meio da viagem com Noemi. Mas Noemi agora, tomada talvez pelo cansaço da viagem, talvez por ficar pensando, como eu serei recebida? Vão dizer que eu saí de lá de forma covarde, vão dizer que eu não esperei o milagre de Deus chegar, irmãos.
Quantas vezes perturbações tomam a nossa alma porque a gente está muito preocupado com o que as pessoas vão falar? Quantas vezes guerras se perpetuam dentro de nós porque nós estamos tão preocupados com o que os outros vão julgar a nosso respeito? Deixa eu falar uma coisa para você: o julgamento de ninguém muda a tua vida. O que muda a tua vida é aquilo que veio da boca de Deus. E Deus soprou a notícia certa: filha, tem pão na casa, volta para casa, filha. Mas a amargura toma agora o coração de Noemi, e ela diz às suas noras, Orfa e Ruth: voltem, vai para os seus deuses, vai para sua mãe, Deus abençoe a casa de vocês, no marido que vocês vão arrumar. Mas quando mulheres se unem debaixo de um propósito de Deus, a história não termina em amargura, a história não termina em solidão, a história não termina numa desgraça, porque existe graça de Deus para toda e qualquer situação. Ainda que seja uma situação de pecado, uma situação em que você tomou um atalho em um caminho que foi escolha sua, existe graça de Deus que te restaura e te reconduz à casa do Pai, onde tem pão para alimentar você novamente. Orfa vai embora. Ruth diz para ela: não adianta insistir, pode parar. Eu já entendi que não é sobre ser Noemi. Noemi significa agradável. E nem sobre ser Mara, porque logo em seguida ela vai pedir para ser chamada de Mara. Nem sobre a sua amargura. É sobre o Deus que está sobre a tua vida. Você recebe isso nessa noite? Não é sobre os dias que tudo está fluindo, que tudo está indo bem, e nem sobre os dias da escassez e da provação. É sobre quem está no controle da nossa vida e da nossa história. É sobre qual notícia que nós vamos ouvir da boca de Deus. Tem casa com pão quentinho te esperando, Noemi. Volta para casa. E elas então retornam à terra, e você conhece, se você não conhece eu vou simplificar. Elas voltam, uma é filha da terra, é filha da casa. Mas a outra, a Ruth, é uma estranha, uma estrangeira. Essa estranha e estrangeira foi redimida por um Boaz, um homem de Deus, que casou-se com ela. E esse Boaz, junto com uma mulher estrangeira, foi bisavô de Boaz e Ruth. Tiveram filho, neto, e vai dar em Davi, que vai dar em Jesus. Eu só sei que é descendência de Jesus. Pastora, mas o que isso tem a ver comigo? Com quem é que você está andando? Você está andando com mulher que só combina com o teu jeito? Você está andando com mulher que gosta do que você gosta, que gosta de frequentar os mesmos lugares, que tem empatia com a sua forma de pensar? Ou você está andando com mulheres que querem se unir a você por um propósito maior sobre a tua vida? Aí você diz assim: tá tudo bem, pastora. Noemi está na Bíblia, Ruth está na Bíblia, são mulheres famosas na Bíblia, mas a senhora não me conhece. Não conhece a minha história, não conhece de onde eu vim. Pois então eu quero que você abra o segundo texto. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Eu vou te falar então de uma outra história. Apenas verso 1 ao 3. Naamã, chefe do exército do rei de Arã, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã.
Um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Eu vou dizer para você então de uma menina mulher, que está como escrava, que está como serva, arrancada da sua mãe, arrancada dos seus pais, arrancada da sua pátria, arrancada do lugar onde ela adorava um Deus verdadeiro, e é levada cativa, escravizada, para uma terra onde haviam vários deuses, onde ela não tinha mais uma mãe para à noite saber se estava tudo bem com ela, e ela é colocada na casa de um homem poderoso, Naamã, general de guerra, para servir a esposa desse homem. E estava tudo indo aparentemente muito mal. Sim ou não? Nenhuma de nós sabe essa realidade, irmãos. Mas algumas aqui foram abandonadas por pais. Algumas aqui foram rejeitadas por maridos. Foram rejeitadas em ambientes. E foram colocadas num estado de rejeição. E se Deus não for a cura do nosso coração, tudo isso passa a determinar quem nós somos. Mas eu quero declarar nessa noite que assim como essa menina, que não tem nem o seu nome mais registrado, qual é a identidade dela? Qual é a profissão? Ela não tem profissão, gente, ela é escrava. Escrava não ganhava dinheiro, não ganhava compensação, não ganhava elogio. Escravo era escravo. Mas essa menina aqui andava dentro dessa casa, lembrando-se de quem ela era. Onde é que você está hoje? E eu não estou falando só de espaço geográfico. Que ambiente você tem entrado, você tem habitado, que tem tentado definir quem você é, ou mesmo tirar a definição do que você era. Essa menina aqui sim, tinha que corresponder a todos os desejos e caprichos daquela casa. Mas aquela casa tinha uma falta. Aquela casa tinha um problema. E nós, mulheres, somos resposta, amém? Eu quero declarar que mulher não é quem causa problema, mulher traz resposta. Quando anda debaixo de um propósito de Deus. Pastora, mas a senhora não disse que o tema é o que pode acontecer quando mulheres são unidas debaixo de um propósito de Deus? Sim. Aqui existem duas mulheres. Ainda que uma não seja serva do Senhor. E isso é um desafio para nós. Às vezes a gente pensa que Deus vai nos usar ou manifestar os propósitos dEle quando a gente só está andando com alguém que tem a mesma fé. Eu quero declarar para você o seguinte: se Deus colocar uma pessoa do teu lado que ainda não conhece o Senhor, essa pessoa conhecerá e ela andará de acordo com a tua fé. O natural seria essa senhora impor a religião dela, a fé dela, a idolatria dela a essa menina. Mas você entende que essa menina diz assim: minha senhora, se o meu Senhor soubesse e conhecesse o profeta que tem na minha terra e fosse até lá, ele seria curado. De maneira nenhuma ela diz assim: talvez ele fosse curado. Sabe por que ela faz isso? Porque tiraram tudo dela. Mas a essência de alguém que anda com Deus, ninguém pode tirar a não ser você mesma. Ninguém consegue tocar. Podem tocar no nosso corpo, podem tocar nas nossas emoções, podem tocar em tantas coisas ao nosso redor, mas na nossa essência, que foi aquilo que nasceu de novo em Cristo Jesus, nem o inferno pode tocar, nada pode tocar. E agora essa menina diz assim: minha senhora, e as duas se unem. As duas se unem.
Como é que você se comporta lá no seu ambiente de trabalho com as suas amigas não crentes? Como é que você se comporta no lugar da tua família, onde suas tias, mães, amigas, ainda não andam na mesma fé? Uma vez eu fui trabalhar numa clínica, assim que nós éramos recém-casados. E essa clínica, os donos eram espíritas. E eu entrei primeiro como auxiliar, e fiz um bom trabalho, mas logo engravidei, porque eu era dessas. Engravidei em 2000 e depois em 2001. O pastor operou logo em seguida, glória a Deus. E eu engravidei, tive o Felipe, voltei a trabalhar, engravidei do Daniel. E a dona da clínica, ela já tinha passado por 5 especialistas no Brasil, que dizia que ela não podia ter filho, que ela não queria ter filho. Então esse assunto não era ventilado, não era sonhado mais. Um dia o nosso pastor, o pastor Paulo VI, foi me visitar lá na clínica. Estava sentado assim na minha cadeira, na minha mesa, e ela escutando a conversa. Quando ele foi embora, ela veio e disse assim: Raquel, posso pedir uma coisa? Ora e pede ao seu pastor para orar também por mim, quem sabe? Irmãos, eu fiquei grávida do Dani, eram gêmeos, eu perdi um, e o Daniel é o que veio comigo hoje, conosco. Aquela mulher engravidou de gêmeos. E aí foi aquela alegria, aquela felicidade. Passou 3 semanas, se eu não me engano, ela abortou. Quando ela voltou do aborto, o primeiro lugar que ela foi, onde? A responsabilidade, irmãos. Ela entrou na clínica e ela veio aos prantos para o meu lado. E eu declarei sobre ela, eu falei: o mesmo Deus que gerou quando 5 médicos disseram que não podia, é o mesmo Deus que pode gerar de novo. Hoje eles moram em Volta Redonda, ele é professor na universidade, e ela tem 2 filhos da idade do Daniel, porque ela engravidou novamente de gêmeos. Não é sobre você entrar num ambiente e ficar: ai, mas é isso, ai, mas faz incenso, ai, mas meu Deus, ai, mas que esquisito. Não. Você entrou, o Senhor entrou com você. Aquela menina ali não precisava da Bíblia escrever o nome dela, porque essa noite, essa palavra precisava falar conosco aqui. Entende? O nome que precisa aparecer sobre você é o nome do Senhor. E resumindo, essas 2 mulheres unidas fazem com que Naamã vá até o profeta. Só que quando chega no profeta, o profeta nem sai de casa. Manda ele dizer: olha, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ficar curado. Aí o orgulho: não, tinha que ser nos rios de Damasco. Poxa, eu pensei que ele ia sair aqui, tocar na minha lepra. Sabe quando a gente começa a querer dizer para Deus como Deus tem que fazer? Irmãos, os alunos somos nós, ele é o professor. E Eliseu nem sai de dentro de casa. Os servos vêm e dizem assim: meu Senhor, se fosse alguma coisa mais difícil, você não faria? Mergulha. E Naamã vai mergulhar. Sabe o que eu enxergo aqui? Que quando 2 mulheres são unidas debaixo de um propósito de Deus, elas não são usadas só para curar uma lepra no exterior. É dada uma autoridade para tirar cascas de orgulho. Naamã precisou deixar o orgulho para sair da sua terra e ir um profeta estranho numa terra que ele tinha subjugado. Naamã precisou deixar mais uma camada de orgulho para trás ao descer no rio 7 vezes. Só que para a gente ter a autoridade de tirar orgulho e essas camadas dos outros, irmãos, a gente precisa tirar de nós. E eu tenho estudado muito sobre o orgulho. E a gente pensa que o orgulho vem só associado com soberba, aparência, arrogância. Não, o orgulho ele se traveste de muitas formas. Uma das coisas que Deus me corrigiu muito sobre orgulho nos últimos 2 anos, foi lá na igreja. O pastor trabalha todos os dias, sai de casa 3 e pouca, chega às 5 da tarde. Então, eu cuido da parte administrativa da igreja. E não é fácil.
Principalmente quando na época nós pegamos uma situação financeira no vermelho. Sabe quando você precisa confiar na provisão do Senhor, literalmente? E eu não gostava de ficar sufocando o pastor com as demandas financeiras, porque ele é muito cobrado na fábrica também. Então a mulher, ela precisa ir passando a situação e equilibrando. Mas um dia, depois de passar muitas noites chorando, porque mulher chora pelo problema, né? Amém, irmãs? Ou só eu que sou chorona? Mas não pensa que choro é fraqueza, não. Chorando aos pés do Senhor e Ele roncando do lado. Um dia eu sentei no sofá, eu falei, Deus, as 2 tesoureiras estão aqui por sinal. Eu estava no sofá, e falando com Deus a respeito daquilo, de ter que perguntar quais contas ia pagar. Deus falou comigo assim, irmãos, de forma audível. Eu mudo a realidade financeira da igreja em 30 dias. Aí, só que Deus falou assim, você precisa ir no altar e falar. Eu falei, meu Deus, dá um sinal primeiro. Sabe quando você quer pelo menos ver a nuvem do tamanho da mão do homem primeiro? Né? Para criar uma coragem. E aí eu falei, meu Deus. E a gente estava de férias para retornar. Aí eu falei assim, tá, Senhor, tudo bem, eu falo. O Senhor sabe que eu sou meio corajosa, eu falo. Mas e se a igreja não acreditar? Eu conversando com Deus, Deus falou para mim assim, eu não estou perguntando para a igreja. Falei, então eu creio. E tive a oportunidade no culto de orar exatamente nos dízimos e ofertas, e eu falei. Era janeiro, irmãos. Quando foi fevereiro, nós fomos para retiro espiritual. Eu me lembro até hoje a Ruana e a Oni chegando e falando assim, pastora, não tem nenhuma conta para trás. Aí você diz assim, alguém mandou uma oferta. Alguém entrou na igreja e é dizimista, sabe, maior. Não, irmãos. Quando a coisa é espiritual, quando é provisão do céu, Deus não dá honra a ninguém. A honra é toda dele. A honra é toda dele. Mas, onde é que entra o orgulho nisso? Disso não entrou orgulho nenhum, graças a Deus. Até hoje a gente tem consciência de que não teve nada a ver conosco. Mas sabe quando você começa a cuidar das coisas de Deus e você começa a se preocupar demais? E mulher é boa para se preocupar com as coisas. Você começa a se preocupar demais, você começa a dizer, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e eu sou muito zelosa. Um dia Deus me levou a ler um livro, que se chama Humildade. E eu me surpreendi muito, porque orgulho não é sobre quem tem uma aparência, sobre soberba, só isso não. Orgulho pode vir, inclusive, desse excesso de você mesmo, de achar que... E Deus falou para mim assim, Raquel, quem que você pensa que você é? Quem que você pensa que você é? Antes que o mundo fosse, eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu falei, Senhor, mas eu aprendi com Davi a ter zelo. Sim, filha. Mas você não precisa perder noite de sono. Você não precisa ter esse excesso de preocupação. Eu sou, humilha-te debaixo desse lugar de cuidado. Para você aprender a ter esse lugar dessa serva. E dessa esposa que talvez já tivesse tentado tantas coisas. Você precisa primeiro deixar que Deus tire essas cascas e camadas de orgulho de você. Porque só tem autoridade para ministrar isso quem já passou pelo processo. E talvez você esteja assim, pastor, eu sou ótima mulher, eu sou ótima mãe, eu sou ótima zelosa da minha casa. Se alguém for lá em casa, está tudo em dia, está tudo ok, meu marido anda bonito, meus filhos... Será que não tem camadas aí de orgulho? Cuidado para o propósito não se tornar maior do que aquele que te entregou o propósito.
Até mesmo para você ser uma excelente esposa, uma excelente mãe, uma excelente profissional, uma excelente qualquer coisa que Deus tenha confiado a você. Você precisa se lembrar da essência que Ele te viu no ventre, antes de tudo e de todo mundo. Ele estava te enxergando e aquilo ali era suficiente. Naamã só conseguiu se despir daquelas camadas de orgulho e ter mais do que a lepra da sua pele curada, porque alguém foi imbuído desse lugar. E preste atenção que essa menina tinha tudo para estar miseravelmente empobrecida nas suas emoções e na sua espiritualidade. E eu não estou dizendo que talvez ela não tivesse noites de tristeza, de saudade. Eu não estou aqui querendo diminuir talvez algum sofrimento que você esteja passando. Eu estou dizendo que não importa a circunstância que te cerca, lembre-se de quem você é em Deus. Eu quero continuar com você com mais um texto. Tem tempo? Alguém olha a hora porque eu falo muito. Mateus capítulo 28, quero trazer no Novo Testamento, um aprendizado também com duas mulheres unidas em Deus. Apenas 6 versículos, 28, 1 ao 6. Tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha um aspecto de um relâmpago e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não temais vós. Sei que viestes ver a Jesus que foi crucificado, mas aqui ele não está. Foi ressuscitado como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. Jesus fora crucificado, morto, e agora está sepultado. Os seus discípulos estão espalhados, aqueles mesmos que viram morto ressuscitar, paralítico andar, cego ver, surdo ouvir, mudo falar. Eles estão espalhados. A Bíblia diz que quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam. Guardem os seus pastores em oração. E o pastor aqui fora ferido. O sumo pastor foi ferido. Mas ele não foi ferido por causa dele, ele foi ferido por nós. E ele está sepultado. Os discípulos arrasados. Mas duas mulheres se movem. Duas mulheres se movimentam. Maria Madalena, aquela que fora liberta de uma legião de demônios, e Maria, a outra Maria, alguns dizem que é Maria, mãe do Tiago menor. Outros dizem que é a Maria, esposa de Cleopas, um daqueles que estavam no caminho de Emaús, quando Jesus vai conversar com os dois no caminho de Emaús. O fato é que eram duas mulheres que também estavam sujeitas à sensação de desesperança, à realidade da morte, mas elas se movimentam. E eu não quero aqui conjecturar sobre o que as motivou, porque o texto não fala. Eu só sei que alguma coisa... Sabe quando a gente diz assim, eu não sei porquê? Eu não sei porquê. Você pode não saber, mas há um porquê da parte de Deus. Elas se movem e o texto diz que elas compram especiarias depois das 18 horas do sábado, que é quando começa o domingo dos judeus.
elas compram e logo de madrugadinha no domingo, antes que amanhecesse, elas vão ao túmulo. Algum evangelista diz que é para ungir, o outro diz que é só para levar. Não se trata disso. Elas vão lá. Se a hipótese é ungir, essas mulheres não conseguiriam remover a pedra. O sepulcro já tinha sido lacrado e um lacre romano era colocado quando aquele túmulo estava sob suspeita de alguma coisa. E havia uma suspeita sobre o túmulo de Jesus, de que os seus discípulos pudessem ir lá e roubar o corpo. Então havia um lacre romano. E havia ali uma escolta de soldados tomando conta daquele túmulo. Mas as mulheres vão. E se elas tinham a intenção de ungir, não tinham homens ali para rolar aquela pedra. Precisava de vários homens. Ainda que tivesse uma canaleta, quando a pedra era fechada de vez, ela caía num espaço mais fundo para que travasse a pedra. Então era impossível pouquíssimos homens, muito menos 2 mulheres, moverem aquela pedra. Mas quando você está se movendo, ainda que você não tenha um entendimento pleno, você está se movendo no Espírito, Deus já está lá na frente cuidando de todas as coisas. Aquelas mulheres vão para o túmulo com as especiarias, não sabem muito bem o que vão fazer, mas elas vão lá. Quando elas chegam lá, elas veem o túmulo aberto. A pedra havia sido rolada. E olha que interessante, quando a gente pensa do ponto de vista de Jesus ressurreto, ele precisava do túmulo aberto para sair lá de dentro? Sim ou não, gente? Jesus precisava? Não. A prova disso é que em seguida, eles estão dentro do cenáculo com a porta fechada e Jesus aparece no meio deles. Então o corpo glorificado de Jesus passava por dentro de paredes. Então Jesus não precisava que aquela pedra fosse rolada. Jesus às vezes faz algumas coisas por nós que não é só para glorificar o nome dele, mas é um carinho conosco. Carinho com mulheres e homens de Deus que decidem se mover, mesmo sem entender e enxergar o quadro todo. O Senhor abriu aquele túmulo, não para Jesus sair, mas para que as mulheres entrassem. Eu quero declarar nessa noite que há situações que já foram sepultadas sobre você, sonhos, até mesmo propósitos de Deus, que você pode olhar e dizer assim: pastora, mas a pedra não só rolou, travou já. E não tem pastor, não tem pregação, não tem imposição de mão que tire essa pedra. O anjo do Senhor foi naquele túmulo e moveu aquela pedra. E quando elas chegaram lá, o anjo do Senhor disseram para elas: vocês estão buscando um que foi crucificado? Ele não está mais aqui. Vem e vê. Entra nesse ambiente que vocês se moveram para cá, sem entender exatamente o porquê. Mas existe um porquê, porque eu colocarei uma notícia de vida na boca de vocês. A notícia que está espalhada, a notícia que está espalhada no arraial, a notícia que está espalhada entre o povo, é de abandono, é de desesperança, é de morte. Mas eu vou colocar uma notícia de vida na boca de vocês. E eu abro, e o anjo está lá, irmãos, para conversar com elas. E dizer: entra. E elas vão conferir, porque mulher gosta de conferir, né? Mulher gosta de conferir. E elas vão olhar, e só tem lá os aventais, os panos, os tecidos. Elas recebem uma direção. Saiam daqui agora entendendo porque eu estava movendo dentro de vocês algo. Por que eu trouxe esse texto? Porque nem sempre vai ser tão clara a direção de Deus assim. Quem anda com Deus aqui sabe muito bem.
Existem momentos que o Espírito começa a ministrar dentro de você e começa a arder no seu interior. Começa a te impulsionar a fazer algo. E se você for racionalizar demais, você vai dizer: Senhor, para que eu vou levar especiaria? Não dá para ungir, já está morto. Já está enterrado, sepultado. Tem uma pedra pesada, precisa de homens, sabe? Mas elas simplesmente foram. Se era para ficar juntinho do túmulo, o texto não explica, e a gente não está aqui para isso. A gente está querendo dizer o seguinte: ouça no seu íntimo. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Quando chegar num cenário desse aqui, que não é o primeiro cenário, que Noemi está viva, Ruth está viva, apesar dos maridos estarem mortos, não é o segundo de uma lepra, mas é aquele que era a fonte da esperança, que está morto. O próprio Jesus, sabe aquela situação limite, que alguém pode dizer: tá, qualquer coisa a gente chama Jesus, mas agora não dá para chamar Jesus. Ainda assim, ouça a voz do Senhor dentro de você. Sinta o Espírito Santo ministrando dentro de você. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre nós em episódios. A partir de Cristo, nós somos a habitação e morada do Espírito. Se você fizer calar a desesperança, se você fizer calar o que está acontecendo com todo mundo ao teu redor e não se deixar levar pelo ambiente que quer te impregnar, mas se mover através daquilo que o Senhor plantou dentro de você, porque Ele havia plantado uma semente, Ele disse: eu voltarei. É necessário que eu morra, mas eu vou ressuscitar. Havia ou não havia algo plantado lá, irmãos? Estava debaixo de medo, estava debaixo de sensação de abandono, estava, mas havia uma semente plantada pelo Espírito do Senhor dentro daquelas mulheres, e aquilo as moveu. Eu sei que não é fácil sair dessa porta para fora e enfrentar as nossas realidades. Elas vão continuar lá. Mas Noemi e Ruth experimentaram algo diferente. Essa menina e essa senhora, a sua patroa, experimentaram algo diferente. Maria Madalena e a outra Maria experimentaram algo diferente. Deus está nos chamando para esse tempo. Deus está nos chamando para esse tempo. Pastora, mas foi lindo antes, na outra geração que serviu antes. Será na próxima geração, irmãos, será hoje sobre nós. Quem aqui não aceita ficar fora do propósito de Deus? Eu não quero. Ainda que com limitações, eu quero caminhar para o lugar onde a semente dele foi plantada em mim. Há uma palavra de ressurreição, há uma palavra de esperança, há uma palavra de presença. O que pode acontecer quando mulheres são unidas por um propósito maior do que elas? Nós precisamos de amigas, sim ou não? Sim. Todo mundo precisa de amigo. Mas amigo é coisa séria. Amigo, Ruth significa amiga. Amiga é coisa séria. Amigo não se une só porque gosta de ir na academia junto, gosta de fazer as mesmas atividades. Isso é legal. Mas as amigas de Deus
elas andam com aquilo que é de Deus. É isso que as nutre. É isso que as alegra, é isso que as satisfaz. Eu queria que você ficasse de pé. Não busque aceitação pelo teu nome ou pela falta dele. Não mendigue aceitação. Aquele que nos amou primeiro, ele disse: vem, filha, vem para casa. E na casa do Pai, nós somos todas iguais, filhas. Agora não deixe que nenhuma rejeição que foi gerada na tua vida em algum momento te aparte da casa, te isole. Ande na casa, veja a necessidade da casa. E quando eu falo da casa, eu falo da tua casa, das casas onde Deus te leva, na casa que é o teu trabalho, na casa que é a tua igreja. Você carrega uma porção de bênção para somar na casa onde Deus te colocar. Quero chamar a Lívia aqui. Pode vir aqui comigo, vem cá. As líderes das mulheres, eu não sei se tem liderança de mulheres para estar aqui à frente. Eu queria orar com você que porventura identificou alguma coisa nesses 3 textos lidos que precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo em você. É interessante quando Deus nos chama para tratar de dentro para fora. Do lado de fora a gente ajeita. Eu vinha pregar fora. Se vê o culto de ontem, eu estava de calça jeans, uma blusinha. Mas pregar fora a gente se ajeita, né, Lígia? Dá para fazer alguma coisa do lado de fora, a gente ajuda. Mas do lado de dentro, só tem um que pode fazer. Agora você escolhe como você vai sair daqui. Se você vai voltar para os ambientes, para as casas, até para esta casa onde Deus tem te colocado, da mesma forma, ou você vai permitir que o Espírito do Senhor mova em você essa unidade, esse propósito para o qual Deus tem dado a quinta delas. Não pode ser só para ser mais um culto. Não pode ser só para ser mais uma agenda. Ao sair daqui, você precisa ser imbuída e carregar algo que transforma o lugar onde você está. E talvez você diga: pastora, já tentei e não muda. As Marias foram quando todo mundo dizia: não adianta mais nada. Mais nada, mais nada. O túmulo está fechado, a pedra está travada. Elas se moveram. Se você quer que a gente ore com você, vem aqui à frente, sai do teu lugar e quebre a resistência de dizer: mas eu já fui tantas vezes. Eu já fui tantas vezes, eu vou de novo. Ah, irmãos, a minha vida inteira, tantas vezes quantas foram e forem necessárias. Domingo mesmo o pastor ministrou e eu já estava lá, me colocando: o Senhor é para mim. Elas estarão aqui orando junto com você. Sai do seu lugar, vem aqui. Pode cantar o louvor. Eu quero estar neste lugar onde o pecado
e as culpas são levadas. Eu quero estar. Pode chegar aqui mais pra frente, por favor. Neste lugar onde o amor não se esfria, Aleluia. e o fogo não se apague. Aleluia. Oh! Em tua presença, Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Presença, Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Santo Espírito, Oh! eu me Aleluia. rendo a ti, Aleluia. meu Senhor, permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Senhor, o Senhor tem os nossos dias contados, projetados, sonhados. Em primeiro lugar, nós queremos te pedir perdão por termos tomado caminhos, atalhos, decisões que não foram na tua direção. Nós queremos nos arrepender, Senhor. Queremos nos voltar ao lugar onde o Senhor tem a tua provisão, a tua mesa, o teu cuidado, o teu banquete, mesmo que os olhos estejam vendo a escassez. Nós queremos crer não naquilo que a terra diz que pode dar, mas naquilo que o céu declara e derrama sobre nós. Queremos ser mulheres, ó Deus, que se movem, que se unem debaixo de uma direção, de uma fé arraigada, nutrida por quem Tu és em nós. Queremos nos mover até, Senhor, quando não estivermos entendendo tudo, mas percebermos que estamos exatamente onde o Senhor quer. Nós deixamos a pedra contigo, nós deixamos a notícia de morte contigo agora. Nós deixamos, ó Deus, a palavra de que acabou a história contigo agora. Tudo que sabemos e conhecemos e ouvimos, deixamos agora aos teus pés.
Queremos nos unir debaixo do teu propósito, Senhor. Tira de nós as camadas de orgulho necessárias. Importa que o Senhor cresça e nós diminuamos. Importa que os teus projetos sejam cumpridos. E nós só queremos fazer parte disso, Senhor. Usa as nossas vidas como mulheres onde o Senhor nos colocar. Continua falando aos nossos corações, ó Deus. Eu coloco a vida da Lívia e da liderança das mulheres em tuas mãos. Guarda-as em ti, abrigue-as em ti. Cinge de graça, de sabedoria, de virtude. Ó Deus, e que cada mulher que for acrescentada à casa seja usada em unidade para a tua glória e edificação do corpo. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua palavra sobre os nossos corações. Eu queria perguntar, antes de devolver o microfone, se há alguma mulher aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Se há alguma mulher aqui que estava afastada da casa. Eu gostaria de chamar você aqui, que estava afastada da casa ou que não entregou a vida a Jesus. Amém, querida. Qual é o seu nome? Oi, Mônica. Você veio com quem, Mônica? Você era da casa? É a primeira vez que ela entrega a vida a Jesus, igreja. Seja bem-vinda, Mônica. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Uma mulher que anda em Deus conduz outras. O Senhor abençoe você também, tá? Seja bem-vinda à casa. Eu fui a primeira pessoa que eu cumprimentei, foi você? Ali na rampa? Ela falou, você lembra que eu fui a primeira pessoa que você cumprimentou? Ô, querida, eu pensei que você era da casa. Fui lá, cumprimentei, abracei, mas nem sabia. Isso é resposta e carinho de Deus com o meu coração também, tá? Ali está seu pastor. E aqui estão suas irmãs, a sua casa. Deus abençoe. Tem alguém, mais alguém que estava afastada e quer se reconciliar com a casa do Senhor? Vem aqui, querida, vem aqui. Alguém vem com ela, alguém vem com ela. Traz aqui. Aleluia. Pode vir aqui. Aleluia. Tem festa na casa, irmãos. Qual o nome da senhora? A senhora já era daqui da igreja? Estava muito afastada. Agora está voltando, pastor Ismael. Amém. Obrigada, irmãos. Obrigada, viu, pastor Lívia, pelo convite. Deus abençoe.